Espírito Santo, te louvamos, agradecemos ao Senhor por essa noite e pedimos que o Senhor revele a palavra de Deus ao nosso coração, nos dê entendimento, clareza e que possamos, Senhor, entender para colocar em prática a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, dizendo glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Jesus. Esse texto, essa carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo está tratando sobre a unidade e o crescimento da igreja. Ele começa o capítulo 4 exortando os crentes da igreja de Éfeso a viverem de maneira digna na sua vocação cristã. Está destacando a importância da humildade, da mansidão, da paciência, do amor que eles tinham. Em seguida, enfatiza a unidade, falando só em um só corpo, em um só espírito. Fala sobre a diversidade dos dons, fala sobre o propósito da edificação do corpo de Cristo, menciona os diferentes ministérios que Cristo dá à sua igreja, que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Tudo isso com o propósito de aperfeiçoar o povo santo. Tudo isso com o propósito de edificar o corpo de Cristo. E então ele chega ao verso 13, que foi esse que nós lemos no início, que destaca que o alvo de todo crente é chegar à maturidade, é alcançar essa estatura completa, essa medida plena de Cristo. Porém, é importante você entender, como o próprio verso que nós lemos deixa claro, que a maturidade não é algo que você compra pronto. Não é algo que você pede pelo iFood, pelo aplicativo, que você vai no Mercado Livre, pede, espera 7 dias e ele chega na sua casa. A maturidade é algo alcançado, é algo que você chega. A tradução que nós lemos fala de chegar à maturidade. Outras vão dizer alcançar a maturidade. Ela nunca vai dizer que você senta e ela vem de graça. É algo que precisa ser conquistado, é algo que precisa ser conquistado, chegado, é algo que você precisa pleitear, é algo que você precisa batalhar todos os dias para você ter uma vida madura. Requer tempo, busca, esforço, dedicação, persistência, paciência. São etapas que você precisa, processos que você tem que entender e precisam ser respeitados e vividos. E hoje a gente vai ver algumas passagens bíblicas. Vamos ler alguns textos que vão nos dar base para que a gente entenda 4 fases do crescimento que vai te levar à maturidade espiritual. 4 etapas. Entender que nenhuma delas é ruim. Porém, você não pode estacionar em uma. Você não pode permanecer ali e ficar por muito tempo. Mas é importante você, quem gostava de joguinhos, quem é mais velho, gostava de joguinho na infância, você tem que passar de fase. Você tem que passar de nível. Então nós temos 4 etapas. E a primeira delas, eu quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 2. E aqui fala da nossa primeira fase do crescimento. E é algo muito conhecido de todos nós. O texto diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro,
para que por meio dele cresçam para a salvação. Esse é o verso 2. E a primeira fase do crescimento é a criança recém-nascida. Qual a primeira fase? Criança, anota aí no seu caderno, no seu celular, na sua memória, se for boa, não foi igual a minha, não confia. Se for igual a minha, não confia. Não vai por ela, porque ela vai te deixar na mão. A primeira etapa, o próprio texto que nós lemos de 1 Pedro, é a criança recém-nascida. Essa fase, esse estágio, ele fala daquele que experimentou, acabou de experimentar o novo nascimento. Eles foram regenerados, nasceram de novo, acabaram de ser gerados pela palavra da verdade. Entenda que não confunda com aqueles que iniciaram e passaram a frequentar a igreja. Porque existem muitas pessoas que frequentam igrejas, que estão na célula, que participam das atividades, porém não nasceram de novo. Não foram gerados pela palavra. Não passaram por um arrependimento. Não nasceram de novo. Não se encontraram com Cristo. Essa primeira etapa é a etapa de quando você nasce de novo. É um recém-nascido. É uma criança nova. É um bebê. Eles não estão na fase adulta. É o momento inicial da conversão. É um bebê espiritual. E um bebê é lindo, não é lindo, gente? Sim ou não? Principalmente para os pais. Às vezes ele não é tão bonito assim. Tem bebê que não é bonito. Tem bebê que é feio. Mas quando o pai olha, a mãe olha para o bebê, é lindo. É amor, existe amor. Então toda vida que nasce, todo bebê espiritual que nasce, ele é lindo, porque o pai olha para ele, ele é lindo. Ele nasceu de novo, ele estava condenado à eternidade, nasceu de novo, agora está na luz, está na eternidade com Cristo, e ele é lindo. Não importa os defeitos de fábrica que ele veio do mundo, ele nasceu de novo. Porém, ele é um bebê, é o estágio em que ele está. E algumas características são muito fortes nessa etapa. A primeira delas, ele é novo convertido. E você não pode esperar muita coisa de um novo convertido. Ele é um bebê. Ele não possui entendimento das coisas que são espirituais. Ele não tem capacidade de cuidar de si. Um bebê não pode, um bebê não providencia alimento, um bebê não troca de roupa, um bebê não toma banho, um bebê não anda, um bebê não faz nada sozinho. Ele é totalmente dependente. Quando um novo cristão nasce, ele é totalmente dependente. Ele não sabe vir na igreja só, ele não sabe ir para a célula sozinho, ele não sabe orar, ele não sabe ler a palavra, ele não entende os textos, ele não conhece o Espírito Santo, ele não conhece as coisas sobre Jesus, ele não sabe das verdades bíblicas, ele não conhece sobre a eternidade, ele não sabe nada, ele só nasceu de novo. Ele só está salvo, mas ele é um bebê e ele requer cuidados e muita paciência, porque bebê chora, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, e muito. Bebê acorda de madrugada, sim ou não? Bebê faz caquinha, sim ou não? Sim. Você está cansado e ele precisa de você, sim ou não? Sim. Da mesma forma, é um bebê espiritual. Ele é completamente dependente. E requer muito cuidado e muita paciência. Mas nem tudo é ruim. O texto diz que há um forte desejo em conhecer a palavra de Deus. Entenda algo, da mesma forma que ele é dependente, que ele precisa de cuidado, que ele precisa de paciência, que ele precisa de atenção, que ele precisa de ter alguém ali olhando por ele, o texto diz que ele tem um forte desejo em conhecer a palavra de Deus. Alguém que nasceu de novo é alguém que tem desejo em conhecer a palavra de Deus. Então essa característica, ela é marcante na vida de quem nasceu de novo. Quando eu converti, há poucos anos,
que ainda sou jovem, há poucos anos que eu converti, a primeira coisa que a gente fazia era comprar uma Bíblia. E não podia ser Bíblia pequena, tinha que ser Bíblia grande. Bíblia grande e não podia ter os marcadores do lado. Tinha que ser Bíblia sem marcador, porque a gente dizia que quem tinha Bíblia com marcador é porque não conseguia achar os livros da Bíblia. E se não conseguia achar era porque não manuseava bem. Então, crente bom achava os livros sem os marcadorzinhos do lado. E tinha que ser Bíblia grande. Bíblia boa, Bíblia de crente era Bíblia marcada, era Bíblia riscada. Se a gente olhasse um crente, abrisse a Bíblia e página grudada, e diz, olha, não abre a Bíblia, não lê a Bíblia, as páginas estão tudo grudadas. Os mais antigos, não era assim? Era assim. Quem converte tem que ter amor pela palavra de Deus. Os tempos mudaram. Agora a gente está no digital. As pessoas já estão lá no eletrônico, já não tem tanto. Mas por mais tecnológico que seja, eu sempre sou apaixonado pelo papel. A Bíblia eu tenho preferência, apesar de eu ter todos os textos aqui no digital, eu sempre trago a Bíblia, sempre está aqui. Por mais que eu leia aqui, mas a minha Bíblia de papel está aqui. Porque se esse negócio travar, já aconteceu, se esse negócio travar, eu tenho a Bíblia aqui. E eu consigo pregar por aqui. Então, essa fase é a fase que requer cuidado, paciência, mas é uma fase da descoberta, do desejo e o amor pela palavra de Deus. É muito forte. A segunda fase que nós temos nessas etapas da maturidade, é a fase da infância. E nós vamos para Efésios, capítulo 4, no versículo 13. E o texto diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a erro. Essa é a etapa da infância. Já não é mais um bebê, está crescendo, está avançando de fases e chegou à fase da criança, a fase da infância. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo está tratando sobre os ministérios do aperfeiçoamento, e o objetivo é que todos cheguem à maturidade. E algumas características nós temos nessa fase da infância. Talvez você possa se identificar. Se você nasceu recentemente para a fé, você vai se identificar com a fase do recém-nascido. E isso não é ruim. Você nasceu agora. Você é um bebê. O que você não pode é permanecer nela por muito tempo. Porque quando a gente leva um bebê recém-nascido, já desde o ventre materno, as grávidas aqui da igreja, você vai e faz a ultrassom, e o médico mede, e ele diz assim, tá tudo bem, tá do tamanho certo. Aí você vai 2 meses depois, mede de novo, e diz, tá tudo bem, tá crescendo, tá do tamanho certo. Depois que nasce, você ganha um caderninho, aí vai lá, mede o tamanho do bebê, aí diz, tá no tamanho certo. Aí tem uma linhazinha do crescimento. O bebê nem pode crescer demais, nem pode crescer de menos. Tem que ser de forma saudável. Então, quando o bebê permanece muito tempo na fase do recém-nascido, há algo de errado. Ele precisa passar na fase da infância. Ele tem que crescer na fé. E algumas características vai destacar nessa fase. Uma delas é a inexperiência. O texto vai dizer
que a criança espiritual ela pode ser induzida ao erro com facilidade. A criança, ela pode ser jogada para cá e para lá por todo o vento de doutrina. O propósito que Paulo está dizendo para que aquele crente nascido de novo chegue à maturidade é que ele não permaneça como criança. Porque a característica da criança é ser inexperiente. Porque o inexperiente ele é jogado para lá e para cá. Por quê? Por ventos de doutrina. O que são ventos de doutrina? Doutrinas são ensinamentos. Qual é a doutrina da igreja? A igreja já tem uma doutrina, gente. A gente não pode confundir doutrina da igreja de Cristo com costumes nossos. Nós temos costumes, sim. Se você vai em uma igreja em outro estado, você vai presenciar costumes diferentes. Se você vai em uma igreja em outro país, você vai ver costumes diferentes. Uns fazem a oferta no começo do culto, outros fazem a oferta no final do culto. Uns vão cantar 1 hora de louvor, outros vão cantar 3 horas de louvor. Um culto demora 4 horas, o outro demora 30 minutos. Você vai, as cadeiras são arrumadas de um jeito, o outro é arrumado de outro jeito. O culto é de manhã, o outro é de tarde, o outro é de noite. E cada um tem o seu costume. Mas isso não é a doutrina. A igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. A igreja já tem sua doutrina. Nós não colocamos outra doutrina, já tem fundamento. A igreja saudável, a igreja bíblica, ela é baseada na doutrina dos apóstolos. O que nós temos são costumes. Somente isso. Nada mais. E os ventos de doutrina são ensinamentos que vêm e a criança, se ela não estiver baseada, fundamentada na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, ela é levada por esses ventos de falsos ensinamentos, por um lado, para um lado, e aí com pouco sopra outro vento e ela é levada para o outro lado, porque ela não tem fundamento sólido, ela ainda é infantil, ela é inexperiente. Ela ainda está aprendendo. Por isso é importante discipulado, pastoreio, porque ela precisa ter alguém maduro do lado dela. Por isso você vê as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, combatendo os falsos mestres, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, para que não enganassem a igreja de Cristo, para que a falsa palavra não se infiltrasse dentro da igreja e não desviasse. Paulo chega a escrever aos Colossenses assim: olha, se alguma palavra vier, seja por carta, seja por palavra, seja por qualquer outra coisa, ensinando algo diferente do que eu já falei anteriormente, não recebam. Não escute. Se alguém chegar dizendo que eu falei algo, não receba. Não escute, não dê ouvidos, porque a base, o ensinamento correto eu já deixei. Então a inexperiência, o erro, a inconstância são características dessa fase. Mas, da mesma forma em que a criança ela é inexperiente, ela é inconstante, ela pode ser levada de um lado para o outro, diferente do recém-nascido, ela já tem algum tipo de autonomia. Ela já começa a andar sozinha. Ela já consegue pegar água. Ela já consegue comer com a própria mão. Ela já consegue fazer algumas tarefas pequenas. Ela já tem algumas coisas que ela pode fazer sozinhas. E quando nós trazemos isso para o nosso meio de igreja, de fé, quando nós olhamos, hoje eu estava em casa à tarde e fui lavar o carro. E uma lavagem de carro é R$50, né?
um pacote de fralda, R$ 50. E aí os meninos vêm ajudar a lavar o carro. Eu vou ensinar a lavar o carro, que é para daqui um dia ele pagar cada fralda que eu comprei. Eles vão lavar. Daqui uns dias eles vão lavar o carro sozinho para pagar os pacotes de fralda que eu comprei. Então, há alguns anos eles não conseguiam fazer nada. Hoje eles já conseguem fazer alguma coisa. Vai a autonomia. O crente na infância, ele já consegue ir à célula só. Ele já consegue vir ao culto sozinho. Ele já consegue fazer o seu devocional em casa sozinho. Ele já não necessita da presença do pastor, do líder, tão frequentemente na sua vida. Ele já começa a ter autonomia. Você vai lembrar de uma das palavras da conferência, que o nosso papel é se tornar desnecessário. Então ele vai começando a fazer algo só. Ele vai começando a ter autonomia, vai começando a servir em algumas funções. Talvez você já não é um recém-nascido na fé, mas você está na fase da infância. E aqui nós temos que ter muito cuidado, que hoje com a tecnologia, porque a gente é bombardeado com muitas informações. E no meio de muita coisa boa, pode vir muita palavra contaminada. Muitos ventos que podem te levar para um lado e para outro. E você precisa ter muito cuidado. Porém, você já consegue caminhar, servir e fazer muitas coisas sozinho, sem a necessidade. Você já começa a deixar de dar trabalho para quem gerou você na fé. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia. E aí, você é um bebê? Um lindo bebê? Ou você é uma linda criança? Nós vamos para a nossa terceira etapa da maturidade, do crescimento, que é a etapa da juventude. Talvez você já seja um belo jovem na fé. Em 1 João capítulo 2, eu vou ler o verso 14. João ele escreve assim: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Eu quero destacar 2 grupos de pessoas aos quais João escreve esse texto. Aqui nós temos os pais e nós temos os jovens. Os pais nós vamos deixar para a nossa quarta etapa. E vamos olhar primeiro aos jovens. E aqui marca a nossa terceira etapa da maturidade. E essa etapa nós podemos destacar 3 características de jovens espirituais. E aqui não é questão de idade, tá, gente? Aqui nós não estamos falando de idade. Talvez você tenha 18, 20, 25 anos e você seja um jovem. Porém, você já pode ser alguém maduro na fé. E você pode ter 50, 60 anos e você seja um recém-nascido espiritualmente. Você seja um bebê espiritual. Ou você seja uma criança espiritual, esteja na fase da infância. E você não é melhor nem pior que ninguém. É o estágio em que você está. É a sua caminhada. E essas 3 características da juventude espiritual, primeiro é que os jovens são fortes. Vamos dizer bem, os jovens são fortes. De novo agora, os jovens
são fortes. Você está mais para idoso aí. Aquele idoso bem fraquinho. Vamos. Que é isso, varão? Você já conhece o varão lá do Instagram já? Você já conhece? Que é isso, varão? Depois você pesquisa lá. Varão da fraqueza, né? Vamos bem forte. Os jovens são fortes. Pronto, agora sim. E essa característica diz o quê? Que eles não são indefesos. Eles já sabem se defender. A criança, na infância, ela é indefesa. Você lembra o texto falando que os ventos levam para um lado e levam para o outro? A juventude já não é assim. A juventude, ela é forte. Ela já se defende. Se o inimigo partir para cima dele, ele parte de volta. Ele é assim. Se o maligno parte para cima dele, ele se defende. Ele diz, não, aqui não, você não vai me vencer. Ele se defende. Um jovem espiritual, ele é forte, ele consegue se defender onde ele estiver. A fé dele não é abalada, ele pode estar no trabalho, ele permanece com a fé dele. Ele está na faculdade, ele não vai desviar porque ele é forte. Ele está no ambiente escolar, ele não vai ter problema. Ele está no ambiente do bairro, da casa, no meio dos amigos. Ele não é influenciado, porque ele é forte. Ele não é uma figura frágil. A geração de hoje, a geração dos jovens de hoje, e isso falando de idade, é uma geração frágil. Não é uma geração forte, é uma geração frágil. O jovem do mundo hoje é um jovem frágil. É um jovem de vidro, sensível, fraco. Nós não estamos, o mundo hoje, a geração, a sociedade não tem formado pessoas fortes. E a igreja precisa se proteger e não ser contaminada com o mundo. E continuar formando pessoas fortes. Independente de como a sociedade esteja vivendo, ele é alguém forte. Ele vai ter 15, vai ter 20, vai ter 30 anos, ele vai permanecer forte. O jovem espiritual, não somente de idade, mas de idade de fé, de maturidade de fé, ele é alguém que se defende. Ele não tem sua fé atacada. Um dia eu estava no trabalho e eu fazia atendimentos, eu rodava tudo, trabalhei no município muitos anos. E eu rodava tudo que era secretaria. Um dia eu estava numa secretaria e quando eu cheguei, aí o colega te atendia em parceria e o colega disse assim, chegou o pastor, me ajuda aqui. Eles estavam discutindo sobre o dízimo. Diz para ele aqui, é certo ou não é dar o dízimo? Eu digo, pronto, me meteu numa enroscada aqui. Eu estou no meio do trabalho, estou chegando, me meteu numa confusão. Eu não estou afim dessa briga aqui, eu só quero trabalhar e tranquilo. E eu disse, o que está acontecendo? Isso eu estou explicando para ele que é certo dar o dízimo. Aí ele está me dizendo que não, que eu tenho que pegar, que o certo é eu pegar o dízimo e comprar a cesta básica e entregar lá no... Aí quando eu vi a confusão armada, aí eu disse assim, meu irmão, o que você crê? Você serve a Jesus? Aí ele disse assim, eu sirvo a Jesus. O que você crê? Eu creio que eu tenho que devolver o dízimo. Eu digo, você está feliz com isso? Ele, estou. Pronto, devolva o seu dízimo. Deus vai abençoar você. Pronto. Aí eu olhei para o outro e disse assim, e você, o que você crê? Ele disse, não, eu creio que tem que dar a cesta básica. Ele disse, você serve a Jesus? Não.
Eu digo, então pegue, compra a sua cesta básica e dá. Você não crê. Não vamos brigar por causa disso. Você está querendo ensinamento? Não. Você está querendo criar uma confusão aqui. Na hora que você quiser ensinamento, aí a gente senta e conversa. Enquanto você quiser criar uma confusão, eu não vou me meter na briga de vocês. Porque senão, do lugar de 2 brigando, vão ser 3 brigando aqui, não vai dar certo. Então você, assim, a sua fé não é abalada. Você não se move porque os outros estão falando uma coisa ou outra. Você defende a sua fé, você é forte. Você não vai ser influenciado pelos outros. Não é porque os outros, o mundo está falando isso, que você vai se dobrar. Não é porque o errado hoje está sendo maquiado e colocado como certo, mas que quebra os princípios de Deus, que você vai aceitar. Não, você é forte. Você está amadurecendo e você defende a sua fé. Uma outra característica do jovem espiritual, maduro, é que ele permanece na palavra de Deus. Eu escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. O jovem, o cristão, o crente que está nessa etapa da maturidade, da juventude, ele permanece na palavra. Ele não permanece nas pessoas. Ele não permanece nas atividades. Ele não é movido por eventos. Ele não é movido por programas. E hoje as pessoas estão sendo movidas por atividades e por programas. Elas querem saber o que a igreja vai proporcionar a elas. Hoje, quando as pessoas procuram a igreja, é isso que elas querem saber. O que essa igreja vai me proporcionar? Quais são as atividades que essa igreja vai me dar? Essa igreja tem isso? Essa igreja tem aquilo? Essa igreja tem tal coisa? É como se você entrasse em um restaurante e você olhasse o cardápio. É como se você entrasse em um clube e você olhasse o que aquele clube oferecesse. É como você entrasse em um local e te desse um menu. Você disse, olha, esse local ele te oferece isso para você permanecer. As pessoas procuram as igrejas não pela eternidade que elas vão te dar, mas por algo que elas podem te oferecer agora, pelo programa, pelo entretenimento. E é isso que as pessoas buscam. E de forma involuntária a gente vai sendo movido por isso. É o cantor famoso, é o pregador famoso, é o evento que vai ter, é a atividade que vai ter, é isso, é aquilo, é tal coisa, é a programação, Então a gente vai sendo movido por essas coisas. Mas o texto vai dizendo que o jovem permanece na palavra. Ele não permanece nas coisas. Ele permanece na palavra, a palavra permanece nele. Ele não permanece nas pessoas. Ele permanece na palavra, a palavra permanece nele. Porque ele já não é mais uma criança. Ele já está amadurecendo. Ele já é forte. Ele já é independente. Ele já consegue se defender sozinho. E a terceira característica, ele consegue vencer o maligno. Ele resiste às tentações, às investidas do diabo. Ele sabe que toda tentação tem um escape. Ele já não é mais tragado pelos desejos que perseguem a sua vida. Ele está amadurecido.
crescendo. Ele nasceu, chegou um bebê, lindo, igual quando eu nasci. Branquinho, loirinho, do olho azul, da pele bem lisinha. A minha mãe olhou e disse assim: esse menino foi trocado na maternidade, só pode. Com o passar dos dias eu fui sendo transformado. Até ficar dessa cor aqui. Peguei muito sol, escureci um pouquinho. E a gente vai crescendo de forma saudável, chega até a infância espiritual, já começa a ter independência, começa a fazer algumas coisas, se transforma em um jovem, fica forte, permanece na palavra, vence as tentações e chega na fase adulta, a fase dos pais. 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 15. Paulo diz assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. E aqui é a última etapa do crescimento que um cristão pode atingir, é a maturidade plena. Aqui, a principal característica de um crente maduro é a capacidade de se reproduzir. É a capacidade de se tornar pai. É quando você amadurece. Você só se torna alguém maduro quando você tem a capacidade de se tornar pai, espiritualmente, ou mãe, se você for mulher. E aqui nós podemos falar de 3 coisas sobre um pai espiritual, a fase adulta, que os pais, ao contrário dos filhos, ao contrário da criança, a criança é consumista. A criança, ela recebe. E quando você tem uma igreja de crianças, são igrejas que vêm para receber. Eu vou para o culto. O que você vai fazer no culto? Receber de Deus. Você já viu isso? Vamos para a igreja porque não, tem uma palavra para mim. Vamos para a igreja porque o louvor é bom, eu vou chorar. Vamos para a igreja porque eu vou ser bem recebido. Vamos para a igreja porque eu estou precisando aliviar. Aí posta lá no Instagram, indo para a casa do pai, recarregar as baterias, que a sua bateria está lá embaixo. Indo para a casa do pai, receber de Deus. O culto foi tremendo, estou saindo fortalecido. Tudo você. Tudo para você. Do começo ao fim, tudo é para você. Igreja de criança. Igreja de consumista. Tem um cardápio na porta da igreja oferecendo o que tem para você. Porque você é o centro do culto, centro da igreja. Igreja de criança. Igreja madura, igreja de pais. Pais não consomem. Pais assumem responsabilidades. Primeira característica da fase adulta. Pais assumem responsabilidades. Quais são os problemas que a igreja enfrenta? Ele quer saber qual é o problema que a igreja está enfrentando. Qual a dificuldade que a igreja está passando? Como que eu posso resolver? Eu sou solução de problema. Porque pai resolve problema. Não é assim? Maridos. Não é assim? Pais. Quebrou um brinquedo. Para quem que a criança corre? Para o pai. Conserta, pai. Quebrou um cano em casa. Quem conserta? Faltou o gás. Quem conserta? O pai. Quem vai comprar? O pai. Acabou a água. Quem vai dar um jeito? O pai. Faltou comida. Quem que tem que ir atrás? O pai. É na madrugada, um barulho do lado de fora. Quem levanta, abre a porta para ver? Quem corre o perigo? O pai. Ele assume
responsabilidades. É maturidade. Ele não está atrás de consumir, ele quer entregar. Ele não sai de casa preocupado com o que ele vai receber. Ele sai de casa preocupado com o que ele vai entregar. Hoje eu vou ao culto porque eu quero entregar ao meu Deus. É o salmista dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. É maduro. Se o Senhor não me der mais nada, tá bom. Ele já me deu tudo na cruz do Calvário. Ele sabe o seu lugar, eu não sou digno, não sou merecedor, eu sou pobre, sou miserável. Não sou merecedor de nada. Ele assume responsabilidades. Ele é provedor, ele não é consumidor. Ele está no corpo de Cristo para servir, não para ser servido. É assim o coração dele, ele tem um coração de servo. Ele é como Jesus, ele segue o exemplo do seu mestre. Ele está com a bacia, com a toalha, ele tira a sua capa, se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Ele não procura o melhor lugar, ele senta no pior. Ele é pai, ele se doa. Ele oferece o melhor. Porque ele entende que ele faz parte de uma família. Igreja não é família? E o amor do pai é o amor sacrificial. E você precisa entender isso, a maturidade. O amor do pai é o amor sacrificial. E aqui não importa se você é homem ou mulher, se você é jovem, quantos anos você tem, se você atingiu maturidade espiritual, você assume responsabilidade, você se torna provedor e servo. Você se torna pai, você entende a família. E você está sentado no lugar e você vê alguém que chegou, é novo na fé, você se levanta e diz: senta aqui, meu irmão. Você precisa ouvir a palavra, você dá o melhor para ele. Você sai da sua casa, você vai, você vê qual é a necessidade que ele tem. Você prepara a melhor palavra para a célula. Você está ali disposto a servir. Qual a necessidade que a igreja tem? A igreja precisa, não é o que eu quero, é o que a igreja precisa. Não é onde eu quero servir, é onde há necessidade. Precisa de pessoas para cuidar de criança, eu cuido de criança. Precisa de alguém para cuidar de carro, eu cuido de carro. Precisa de alguém para visitar, eu visito. Precisa de uma casa para uma célula, é a minha. Precisa de um líder para liderar, eu lidero. Eu sou pai, aquilo que tem necessidade, eu estou disponível. É a maturidade, a fase adulta. Eles são constantes, eles são independentes. E as circunstâncias, não importa o que aconteça, ele está sempre do mesmo jeito. Ele tem marcas no corpo do sofrimento, mas ele permanece do mesmo jeito. Os ventos estão favoráveis, ele está do mesmo jeito. Os ventos estão contrários, ele está do mesmo jeito. Ele está passando por todo tipo de provação. Ele está firme. Sabe aquele texto que Paulo está dizendo? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é que ele pode tudo de super-homem, que tem superpoderes, que tudo que ele quer ele tem. É o contrário. E a gente muitas vezes pensa, tudo eu boto no adesivo no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho tudo que eu quero. Não é isso. É o contrário. Me falta tudo. E como me falta tudo, eu aprendi a suportar todas as coisas. E como eu aprendi a suportar todas as coisas, eu posso tudo em Jesus, que me fortalece. Maturidade. As circunstâncias não mudam a trajetória da minha caminhada. Eu permaneço do mesmo jeito. Os dias estão bons, eu continuo a minha caminhada
Os dias estão maus, eu continuo a minha caminhada. Eu sou constante e firme do mesmo jeito. Está conseguindo entender? Quantos querem se tornar pais? Glória a Deus. Então dê um aplauso a Jesus.